Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, mas que eu já sei que tem formas de superar e formas legais e talvez menos traumáticas da gente sair disso. Não sei se essa é a forma correta, tá, gente? Eu vou conversar agora com a Kiriele Rodrigues. Tudo bem, Kiriele? Bem-vinda. Tudo bem, Nicolas, é um prazer estar aqui. Eu costumo dizer que eu fico muito feliz por espaços como esse para a gente levar o conhecimento para as pessoas. Então, o assunto que a gente vai tratar, gente, é sobre relacionamentos abusivos. E que eu trouxe a Kiriele porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas falam muito de relacionamento abusivo, mas elas falam e elas não dão, às vezes, uma luz lá no final do túnel, elas não falam um jeito de, pelo menos, você começar a desvencilhar daquilo, porque é uma situação que você precisa ir aos poucos saindo daquilo. Você precisa tomar consciência de que você está vivendo um relacionamento daquele. E não sei se eu estou errado, mas eu acho que precisa. E eu já estava conversando antes com a Kiriele que a gente precisa falar que são situações que dão certo e mostrar situações que dão certo, né? Sim. Que é o mais importante para falar que foi sucesso. Sim. É isso mesmo, Kiriele? Isso mesmo, Nicolas. A gente até estava conversando sobre o volume de informações que tem sido lançado na mídia, né? Porque é um assunto que está muito em pauta. E na maior parte do tempo o foco está muito vinculado ao adoecimento, né? Ao que causa, ao que é 5 passos para descobrir se você está numa relação abusiva. Mas fala-se pouco ainda da psicoeducação e de como sair, não só do relacionamento tóxico, mas de qualquer processo de adoecimento, né? Porque, gente, o relacionamento abusivo de uma forma que a gente está falando, porque aquele que a gente sabe que eles se agridem fisicamente, já são mais normais da gente saber. Mas tem aquele que a pessoa, o abusador, é uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita, é aquela pessoa super gente boa com todo mundo, aquela pessoa que às vezes é conhecida. Nós tivemos há pouco tempo aí o caso da Ana Hickman, né? Mas assim, são pessoas que quando você fala assim, a pessoa me agride, e agredir pode ser com palavras, pode ser com gritos, pode ser, não precisa encostar na outra pessoa. E aí a gente sabe que precisa de uma forma ou outra falar que aquela pessoa não é tão boazinha assim, né? Sim, eu costumo falar, Nicolas, que um relacionamento tóxico, ele não começa do nada, né? Ninguém chega e manda o pé nas suas costas e fala, vim aqui pra te agredir. Geralmente, ele começa com uma explosão de amor. Tanto que uma das primeiras autoras que estudou sobre relacionamento abusivo na época de 1900 e alguma coisa, 1980, ela fez alguns estudos em torno do que mantinha uma pessoa numa relação abusiva, e aí ela traz pra gente o ciclo tóxico, que é um ciclo de lua de mel, tensão e explosão. É a famosa montanha-russa. Então, quando o abusador ele chega na vida do indivíduo, ele chega para ofertar algo que faltou. Então, o dependente emocional, ele tem uma necessidade de suprir seus vazios esses que muito provavelmente foram gerados lá na infância, e chega alguém romântico, no excesso do cuidado, no excesso do amor, no excesso dos gestos de carinho, e nesse movimento de ofertar para esse dependente algo que de repente ele nunca teve, porque aí a gente fala que uma vítima normalmente ela tem uma crença de desamor instalada ali. Então é uma pessoa que no fundo ela acredita que ela não tem os requisitos necessários para ser amado o suficiente. E chega já te interrompendo, essa pessoa geralmente ela deixa isso claro, né? Ela fala. E o abusador, ele pega isso que você falou. Sim. Nossa, nunca ninguém tinha me dado um buquê de flor. Nossa, nunca ninguém tinha sido tão intenso assim. Nossa, você fala tanto que me ama. Cuidado. Então, de uma forma sutil, a gente vai dando traços, a gente vai sinalizando alguns traços aí dessa dependência. E, geralmente, o abusador, ele tem um traço de manipulação. Então, ele faz uma leitura e ele começa a te ofertar aquilo que te falta, né? De uma forma muito romantizada, porque daí a gente fala que o amor, ele é inserido nas nossas vidas desde pequenininho através dos contos de fada. Então é uma princesa que está numa torre encantada desabando, chega um príncipe no cavalo branco, ela monta e eles vão ser felizes para sempre. Então quando o amor chega, as pessoas vão ser felizes para sempre.
Ninguém conta que, na verdade, logo no próximo capítulo, tem 2 pessoas doentes com as suas feridas que vão sendo geradas desde a infância. E aí o que fica, na verdade, é muito mais um amadurecimento e um processo de autoconhecimento para que os dois construam esse amor de adultos, que é um amor muito mais pautado na decisão, do que, de fato, essa borboletinha no estômago que você sente quando você está apaixonado. Paixão passa. Né? E aí, quando a paixão passa, por vezes, falando aqui do relacionamento tóxico, o que fica é a dependência. O que eu acho interessante é porque tinha uma série no GNT com a Mônica Martelli, e eu gosto muito, sou apaixonado na Mônica Martelli. Ela tava, eu não lembro qual o nome da série, tá, gente? Eu não sei se é essa série dos Homens São de Marte, não lembro. Mas ela tá com a filha, e a filha querendo vestir de princesa, ela fala assim, amor, a princesa não pode ficar esperando o príncipe o tempo inteiro. Às vezes ele não chega. E isso gerou um burburinho absurdo, todo mundo falando que ela não pode acabar com os sonhos de uma criança. Né? E é isso, já começa aí, né? A pessoa, assim, ela quer acreditar no príncipe encantado. Desde pequenininha. Por que o índice de relacionamentos tóxicos acontece mais com a mulher? Porque desde cedo essa menina ela é colocada no papel de princesa, no papel do cuidado, no papel de que ela só vai ser feliz e bem realizada quando ela construir uma família. Eu brinco muito assim, qual que é o primeiro brinquedo que a menina ganha? Uma boneca, uma tábua de passar, uma geladeira, um fogãozinho. Então ela vai entendendo que ela só vai ser valorosa na vida adulta se ela tiver um amor para chamar de seu. Antes de ontem até eu tava entrando no elevador e uma moça a filha virou e falou assim, nossa mamãe, essa roupa tá tão linda, a roupa era azul. E aí a mãe virou e falou assim, essa roupa tá tão linda, mas eu preferia a rosa. A mãe falou pra menina. Aí a menininha, mas eu gosto de azul, mamãe. Minha filha, eu já te falei que você fica muito melhor de rosa. Eu olhei para aquela mulher, mas me deu uma vontade de falar, não faz isso com a sua filha, não. É aí que ela começa a anular a identidade dela. É aí que ela é ensinada a olhar para um padrão e não para quem ela é. Porque quando a gente fala de um relacionamento abusivo, o princípio de um relacionamento abusivo é a perca da identidade. Porque se eu sei, Nicolas, quem eu sou, eu não me condiciono a qualquer coisa. O problema, sabe o que é? É que cada vez mais as pessoas sabem menos quem elas são. E mais vão entendendo que para elas serem amadas, validadas, elas precisam cumprir com esse padrão. Então, eu vou abrir mão de uma relação? Eu virei padrinho tem pouco tempo, né? De uma menina de 2 anos e poucos. Eu sou padrinho desde que ela nasceu. Então, eu me recuso a dar de presente coisas de casa, né? Aquele joguinho de panela, um joguinho... Hoje tem... Parece uma cozinha inteira montada, né? Com geladeira, armário... Assim, eu me recuso a comprar isso para uma criança. Né? Primeiro, eu não vou ensinar ela a ser dona de casa. Né? Se eu tiver que dar, então eu vou dar aqueles joguinhos de pessoa médica, advogado, alguma coisa assim. Agora, de casa, não. Aí um dia a menina na loja falou assim, nossa, mas os pais adoram dar. Eu falei assim, então, não, todo mundo adora dar isso. Eu falei assim, então, você já viu quando você era pequeno, sua mãe falou que você não era todo mundo? Então, não vou comprar. Então, assim, eu acho um absurdo dar esse tipo de brinquedo para criança. Eu acho um absurdo ainda estar vendendo esse tipo de coisa. Né? Mas tudo bem. A gente sabe que não tem outra forma. Mas você pode dar o tipo de brinquedo. Até porque eu gosto de dar aquele tipo de brinquedo, assim, que a criança vai aproveitar na idade que ela tá, né? E eu dou muito livro para ela, né? Sempre dei muito livro. Antes dela nascer, eu já tinha uma biblioteca de livro. Então, assim, já tinha uma biblioteca com um monte de coisa, né? Todo tipo de livro. E... Porque eu acho que você tem que começar a incentivar a criança nessa época. Né? Se ela gosta de azul, é o azul que tem que vir primeiro. Independente de ser menino ou menina. Né? Mas as pessoas não, parece que elas forçam. É isso que você acabou de falar. As pessoas forçam uma situação. Sim. E ali vai, porque a criança não tem o controle, né, disso ainda. Sim. Até determinada idade, até que os pais eles precisam fazer esse papel, né, de inserir. Só que aí que tá o problema, porque partindo do pressuposto que a nossa personalidade ela é construída até os 10, 11 anos de idade, o meio ele vai influenciar diretamente na construção das nossas crenças. E o que é crença? É o que eu acredito que eu sou, é a minha autoestima. Então, uma vez que essa criança ela configura ali crenças de desvalor, de desamor, de desamparo, que são o que a psicologia vai falar de
de autoestima, né, o que a gente conhece como autoestima, na vida adulta a tendência dela é cada vez mais ir se condicionando a situações, espaços, relações que não necessariamente vão ser funcionais. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Por quê? Porque ela não acredita que ela tem valor suficiente para construir uma relação saudável. Principalmente quando a gente fala de uma infância em que essas relações elas foram disfuncionais, em que havia um volume maior de toxicidade, de conflitos em casa. Eu sempre falo muito assim, o meu pai e a minha mãe é o meu primeiro exemplo de como eu devo me relacionar. Então, se essa criança de alguma forma interpretou que aquilo ali é normal, na vida adulta a tendência dela é ir se condicionando. Deixa eu dar uma dica para vocês, que às vezes vocês vão entender de uma outra forma assim também. Aquele casal que está se separando, gente, tem até um nome jurídico para isso. O Lucimar nosso diretor é advogado, ele vai saber também se eu esquecer. Mas tem a história de que o casal está se separando e um começa a falar mal do outro para a criança, né? Isso chama alienação parental. Isso, inclusive, faz você perder a guarda da sua criança, tá? Então, porque a briga é entre vocês dois. Às vezes, a criança está numa fase que é onde começa essa formação, Sim. né? E se ela souber que os pais estão se separando, mas em momento nenhum colocou ela no meio, ela não vai se sentir culpada pela separação, né? Sim, sim. Porque se você fala mal do outro, que você foi casado tanto tempo, a criança vai entender que o outro vai ser sempre mal. Sim. É simples, né? É quase uma matemática. Um outro exemplo, Nicolas, que é muito comum, a gente vive uma sociedade em que o casamento casei para ser feliz até o final da minha vida. Eu não casei para separar. E aí, o casal, por vezes, fala, eu não vou me separar porque meu filho vai crescer sem pai. A gente não briga no meio das crianças. Não brigam no meio das crianças, mas senta na mesa e não conversam. Não brigam no meio das crianças, mas as crianças vão pro corredor e escutam os cochichos, os bochichos. Vê a mãe mexendo no celular do pai. Então, são sinais que vão contribuindo para essa percepção de conflito. De que o ambiente ele não é estável, não é harmonioso, não é um ambiente que me oferta nutrientes de amor. Então, tudo isso vai contribuindo para a forma como eu vou lidar com os meus conflitos na vida adulta. E aí chega lá na vida adulta, a pessoa não entende, nossa, como é que aquela pessoa deixou que isso acontecesse? Como é que ela tem um relacionamento desse e ela não separa? E aí, Querielle, chegou um ponto. A menina começou a namorar. Já dá para perceber um relacionamento abusivo já com os primeiros dias de namoro, não dá? Sim. A pessoa dá pra perceber isso. Mas às vezes a pessoa que tá gostando muito da outra, ela não percebe, tá? E não percebe por quê, Nicolas? Se eu saio dessa infância, dessa adolescência com a minha identidade turva, mal construída, disfuncional, quando eu conheço alguém, quando eu me relaciono com alguém, o primeiro sentimento que vem é a paixão. Paixão é fisiológico, paixão é uma espécie de ansiedade. Então, quando você está apaixonado, seu organismo ele começa a produzir um excesso de dopamina e serotonina. É mais ou menos a sensação que uma pessoa tem quando ela está usando droga. Então, pense, uma explosão dopaminérgica no seu organismo todas as vezes que você se aproxima da pessoa. A sua fisiologia ela vai falar mais alto que a sua racionalidade. E geralmente, como eu disse lá atrás, o abusador ele chega de forma sutil, ele não chega te agredindo. Ele chega fazendo brincadeiras. Nossa, mas essa roupa não ficou legal. Nossa, esse esmalte vermelho não tá legal. Me lembra, né? Se você cortar o cabelo, eu vou ficar chateado com você. Essa amizade não pega bem. Tem um então começa... se você cortar o cabelo, eu vou ficar chateado com você. Mas pode cortar assim mesmo, não tem problema não. Tipo, eu lanço, eu digo sobre como eu me sinto, se você tivesse esse determinado comportamento, e depois eu dou uma maquiada. E assim ele vai fazendo. A vítima, condicionada ao efeito dopaminérgico que a relação tem, ela entra num processo de vício. Sabe droga? Você injeta e sabe que aquilo ali vai te matar. Mas você precisa da droga, porque a ausência da droga gera abstinência. Abstinência de quê? De dopamina e serotonina. E aí você entra no movimento, vem a lua de mel, as promessas de mudança, não vou falar mais isso, de agora pra frente vai ser diferente, eu vou mudar, te amo, quero casar com você, eu quero ter filhos com você, eu quero terminar a vida com você. E se você separar de mim, ninguém vai te amar como eu te amo. Ninguém vai te querer como eu te quero.
Ah, se eu sair da sua vida, você vai passar fome. O seu negócio não vai dar certo. Você não vai ter amigos. Porque nessa altura do campeonato, os seus amigos são os amigos da pessoa. As roupas que você veste são gostos da pessoa. O jeito que você se porta ou deixa de se portar tem a ver com o outro. É como se esse indivíduo ele tivesse sem individualidade. É como se você tivesse pegado um passarinho lá na natureza, podado as asas dele e colocado ele na gaiola. Com o passar do tempo, o passarinho esquece que ele voa. Você pode até abrir a gaiola, mas ele esqueceu da essência dele, de que ele é um passarinho, que ele nasceu para voar. Ele se condicionou à gaiola. Aí vem as migalhas e você vai se condicionando a isso. Aí chegou essa fase, né? Eu tô tentando, sabe, gente, coordenar assim para ficar fácil, porque se eu e a Querelle resolver conversar, a gente vai longe, porque são assuntos que eu adoro e ela é uma profissional muito boa na área. Então, chegou nessa fase, eu já tô naquele grau de abuso. Igual as pessoas, a Globo há um tempinho agora, que tem pouco tempo que acabou, estava repetindo a novela, né? Onde a Raquel apanha do marido, mas o marido todo mundo gosta dele. Ele é o bonzinho da história. Como é que chega um ponto que eu começo a perceber que aquilo passou do limite? Como é que eu chego a um ponto que eu falo assim, eu preciso sair disso? Então, geralmente... Porque uma hora chega, né? Sim, geralmente o paciente, o cliente que chega no consultório com essa demanda é um paciente altamente ansioso, já está no quadro de depressão. Exemplo, eu vivi um relacionamento abusivo. Quando eu procurei a terapia, eu não procurei para sair do relacionamento, eu procurei para tratar a depressão, o quadro de anorexia que eu estava. Então, o paciente, ele chega no consultório com uma outra demanda, com depressão, com ansiedade. Então, quando eu percebo que eu preciso de ajuda, o ideal era que você percebesse lá no começo. Quando você começou a atrair essa pessoa e começou a alimentar esse relacionamento, e nas suas tentativas de término você percebeu que não conseguia, é a hora de procurar ajuda. Mas a maior parte já procura quando está num nível mais complexo. Quando tô perdendo a fome ou tô comendo demais, alimentação irregular, sono irregular, perca de peso ou ganho de peso, ansiedade. Então, o tempo inteiro eu tô ansiosa, o tempo inteiro eu tô com medo de como o outro vai chegar em casa, qual vai ser a próxima briga, qual vai ser o próximo término. Então, eu me pego com pensamentos automáticos, ansiosos, disfuncionais, em tempo integral, pensando nessa pessoa. Perca de desempenho, vou pro trabalho, não consigo produzir. Tô o tempo inteiro preocupada com a hora que eu vou chegar em casa para ter aquela DR. Né? Sono irregular, como eu disse, insônia, afastamento da rede de apoio, que geralmente uma relação tóxica faz isso. Gente, deixa eu falar. Isso que a Querelle tá me falando, tem uma outra coisa também. Tem algumas pessoas, eu que estou muito em evento, às vezes, assim, eu vejo isso acontecer. A pessoa, ela vai sozinha pro evento, mas ela chega e ela tira uma foto para mostrar pro outro que está em casa que ela chegou. Só que aí a gente descobre que essa pessoa deixou ela lá na porta, mas não foi com ela até a entrada do evento. A pessoa tira. Meia hora depois, está na hora dessa pessoa ir embora. Ela tira a foto com a pessoa que ela está lá conversando e ela manda para a pessoa. Controle excessivo. Exatamente. E a gente vê isso acontecer de uma forma natural. Parece que foi natural. Isso é natural para a pessoa. Sim. Né? Sim. Isso virou assim, tão corriqueiro. Celular, se ele tem a digital para travar, não é que você está fazendo nada que está no celular, mas é uma coisa sua, é um mundo seu ali. Da sua privacidade. Né? Mas aí, Nicolas, uma das condições de um relacionamento abusivo é essa invasão de privacidade. Porque o abusador, ele quer te fazer entender que você é parte do mundo dele, e não você tem um mundo à parte e ele um mundo à parte e vocês comungam. Então, ele começa a invadir sutilmente. Não é à toa que ele decide quando você vai, que estilo de corte de cabelo você vai usar, que roupa você vai usar, com quem você vai conversar. É justamente para ir condicionando cognitivamente uma percepção de que você não tem vida para além dele. Então, de forma sutil, o seu celular é o celular dele. De forma sutil, a hora que você entra e sai dos eventos, ele sabe. De forma sutil, as pessoas com quem você conversa, o abusador sabe. Então, tudo isso faz parte de um plano perfeito de manipulação, né, de conexão, de dependência. E aí, de novo, né, eu percebo que eu preciso sair quando eu perdi a minha identidade. Tô perdendo a minha identidade, eu não sei mais quem eu sou. Quem são meus amigos, qual é o meu mundo para além do mundo daquela pessoa, é a hora de procurar ajuda. Querelle, então assim,
é isso que eu queria chegar nesse ponto. Você, a gente sempre sabe, porque eu faço terapia a vida inteira, então eu acho que é a melhor coisa do mundo, tá? Mas para quem não tem condições de fazer uma terapia, de procurar uma ajuda dessa forma, como é que ela começa em casa? Como é que ela consegue ter um ponto que ela fala assim, esses são aqueles pontos que a Queriele na entrevista me falou? Como é que a pessoa sabe? Como é que eu chego para você e falo assim, então, Queriele, me dá um indício de como a pessoa em casa vai saber que isso está acontecendo com ela? Porque às vezes a pessoa nem percebe ainda, né? Sim. Então, assim, não precisa chegar à agressão física, não precisa chegar a nada disso, gente. Tá? Como é que ela percebe? Então, eu faço uma pergunta que é crucial, que é o seguinte: se te tirarem esse relacionamento, o que sobra? Se não sobra ninguém, é a hora de você se movimentar. Eu não posso ter uma relação que seja a única forma de vínculo. Tipo, a minha identidade ela é pautada nessa relação. A minha identidade é a minha identidade. A relação ela só faz parte de escolhas que comungam com valores, princípios, perspectivas de vida, enfim. Então, a pergunta que eu preciso fazer para o espelho é: se essa relação acaba hoje, quem sou eu? Se eu não sei quem eu sou, é a hora de se movimentar. Então significa também, a gente não está falando daquela pessoa que é dona de casa, tá, gente? Essa pessoa ela pode ter uma vida independente, ela pode ter uma vida profissional, né? Ela trabalha, mas ela trabalha dando explicações para outra. Por que ela está demorando no trabalho, por que ela atrasou. Ela tem uma outra Inclusive, eu atendo mulheres que estão num cargo de CEO, de diretoria, e que ainda assim estão num relacionamento abusivo. Não necessariamente precisa ser alguém que não faça nada e que só viva a relação. Mas a questão é, as minhas motivações, a minha fonte dopaminérgica está vinculada unicamente à relação? Ou eu tenho outras coisas que me façam, que me gerem felicidade, outras coisas que promovam em mim o hormônio de bem-estar? Porque geralmente o dependente ele é isso. Eu preciso de você para estar bem. Eu preciso de você para estar feliz. Eu posso perder qualquer coisa. Inclusive já teve clientes que chegam no consultório e falam: Queri, eu posso perder a minha mãe, os meus filhos, que eu fico bem. Eu não posso perder o meu marido. É complicado isso, né? Porque você vê realmente o grau de adoecimento. Porque é uma coisa que a gente não... Quem tá de fora não entende, tá, gente? Não tenta entender e não briga com esse tipo de pessoa, tá? Não tenta tirar satisfações com essa pessoa, que você vai perder essa pessoa, né? Ela não vai aceitar, ela vai aceitar, você vai ouvir que talvez você esteja com inveja do relacionamento dela, que você não tem um relacionamento igual dela. A gente não quer um relacionamento, mas ela não entende isso, ela não está nessa fase de entender. Eu tive, Nicolas, uma colega de faculdade que cometeu suicídio. E na época da faculdade, ela fez um movimento com várias pessoas, inclusive de sala de aula. Do tipo, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E por falta de maturidade, não só das pessoas ali, como também eu imagino que da rede de apoio, uma série de pessoas à volta dela, ela não teve o apoio necessário. E ela cometeu suicídio. E quantas pessoas, inclusive ela chegou a verbalizar isso, que chegavam nela e falavam: ai, você gosta de apanhar. Você gosta de estar nesse movimento. Você faz por merecer. E quando a gente fala de um indivíduo que perdeu a sua identidade, que perdeu sua autonomia, sua liberdade de escolha, não é que ele gosta, é que ele não tem mais os requisitos necessários para tomar uma decisão. Ou talvez isso nunca nem foi adquirido. E outra coisa, tá? Tem aquela história assim de que relacionamento de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Tá? Se mete sim. Pode ser a vizinha, pode ser uma colega de trabalho, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que está próximo de você, pode ser na faculdade, se mete sim. É óbvio que você não vai lá entrar na briga da pessoa, mas tem outras formas, né? Tem outras formas. Queria você, então, como você falou que você passou por isso, hoje você falando sobre isso, você é uma pessoa que venceu tudo isso, né? Sim. Então você pode ser considerado um exemplo disso. Sim. Né? Eu sei que cada um tem uma situação, cada um tem um nível de entendimento, mas funciona assim. Sim, né? Tem pessoas que passaram por isso. Sim, sim. E eu, inclusive, Nicolas, comecei muito antes do relacionamento. Eu comecei com meu pai. Meu pai foi o meu primeiro agressor.
A pessoa que nasceu nesse mundo para acolher, para proteger, para amparar, era o algoz da minha casa. Então, assim, eu lembro que pequenininha, com 7, 8 anos de idade, eu tinha crise de ansiedade, imaginando a hora que meu pai ia chegar e quem ele ia agredir primeiro. Então, assim, quando eu conheci o meu ex, o meu relacionamento lá de 10 anos, ele me ofertou, como eu disse, né? Ele me ofertou aquilo que me faltou. Então, ele me ofertou acolhimento, proteção, amparo, utilidade. Então, era a pessoa que me buscava no trabalho, que me levava para a faculdade, que pagava o almoço enquanto eu não tinha dinheiro, às vezes, para comer. Né? Na época, eu ganhava um salário mínimo. Então, assim, o dinheiro ia todo para a faculdade, não tinha dinheiro, às vezes, para almoçar. Ele estava ali, suprindo, tal como o pai. Só que de uma forma inconsciente. Daqui a pouco começou os ciclos, vieram traições, filho fora do casamento, envolveu com agiota, eu fui ameaçada, agressões psicológicas, sempre nesse ciclo, eu vou mudar, eu preciso de você, daqui a pouco a tensão, daqui a pouco a explosão. Aí eu vou mudar, eu preciso de você, eu te amo, ninguém te ama como eu te amo, e nananã, tensão, explosão de novo. E nesse movimento, a gente vai perdendo a identidade. Porque no fundo, você acredita que você precisa de alguém para te amparar. Lá atrás, quem tinha que me amparar não deu conta. Fracassou nisso. Ah, ele fez isso intencionalmente? Não, porque ele também tinha história dele. Só que se a gente não elabora, a gente repete. Eu, por exemplo, repeti. Até chegar num ponto que eu não tinha energia para nada. Então, quadro de ansiedade, quadro de depressão, quadro de anorexia. Tive uma anorexia, um início de uma anorexia. Perdi quase 17 quilos. E aí uma amiga olhou pra mim, que não era psicóloga, e falou: amiga, eu te estendo a mão. Enquanto todo mundo aponta o dedo e fala: por que você não sai disso? Eu não te entendo, você é inteligente, bonita, nova, sai disso, toma vergonha de sua cara. O mundo todo participando, porque ele fez questão de expor todos esses episódios. Eu me sentia criticada, eu não me sentia amparada. E aí alguém olhou pra mim e falou: eu te entendo. Eu posso não te compreender nas suas decisões, mas eu estou aqui com você. E eu sou cristã, era uma amiga cristã, e eu lembro que eu mudei pra casa dela. Eu fiquei na casa dela assim uns 3 meses imersa lá. E à noite, às vezes, chorando, ela ia lá e falava: Queri, vamos orar junto? Porque a única coisa que eu posso fazer por você é isso. Eu te escuto 30 vezes, às vezes. E aí, nesse movimento, Nicolas, eu entendi que eu precisava de terapia. E olha, com uma pessoa da área, com conhecimento, percebendo tudo aquilo, mas ainda assim sem autonomia de decisão. E aí fui pra terapia, fui psiquiatra, fiz acompanhamento nutricional e fui saindo disso, né? Assim, entendendo que na verdade era aos poucos. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que dar um passão. Não, são pequenos passos todo dia. Porque para uma pessoa que está num quadro de dependência emocional e num relacionamento abusivo, às vezes levantar cedo, tomar um banho e ir trabalhar já é muita coisa. Bloquear o WhatsApp, contato zero, começar a ter uma vida, tipo ir no shopping, comprar uma roupa, ir, sei lá, numa feira, decidir a cor do seu esmalte, cortar seu cabelo, já é muito. Eu lembro que meu primeiro corte de cabelo, eu cheguei no salão, a moça falou assim: que corte a senhora quer? Falei: não sei, o que a senhora gosta? Hã? Não sei. Ia comprar roupa, que cor? Não sei. Esmalte, eu não pintava minha unha de vermelho. A primeira vez que eu fui fazer a unha, que eu falei: eu quero esse esmalte vermelho. Pra mim foi libertador saber que eu gostava de vermelho, saber que eu podia fazer umas luzes no meu cabelo. Talvez até nem gostasse, né? Mas agora pintar. Poder escolher a cor que eu quero. E aí, Nicolas, você vai descobrindo que na verdade você não precisa daquela pessoa, que a vida é até mais fluida sem ela. O dinheiro dá, sabe? Você tem o prazer de decidir o que você vai fazer no seu final de semana. Você pode escolher as amizades que você quer. E aí esse movimento vai gerando na pessoa uma mudança interna. Mas aí é onde entra. É a decisão de escolha. É poder escolher. Quando eu acho que tem uma outra coisa que você pode parar na sua casa e pensar, é falar assim: desde quando eu não escolho alguma coisa, né? Desde quando alguém escolhe alguma coisa por mim? Então, é a partir daí você começa a ver. Eu queria ter mais tempo pra gente conversar, né? Então, é um assunto bem complexo, né? Mas é a partir daí que a gente pode pensar em alguma coisa, né? De começar a ir atrás disso. Você que está em casa e pensa disso, começa a seguir,
o Instagram da Querielle, vocês vão estar vendo aqui embaixo. Começa a seguir, começa a entender um pouco melhor, tá? Tenta saber cadê seus amigos e pensa direitinho em alguns amigos que conversam com você sobre isso e você não está dando importância. Às vezes não é inveja do seu relacionamento, não. Né? Às vezes não é inveja. E começa muito cedo, tá, gente? Às vezes começa... a gente hoje ouviu que começou bem mais cedo, mas antes a gente pensava assim, começa com namorado, que é assim. Tanto de namorado que a gente vê que agride. Mas a pessoa, às vezes, ela é agredida num namoro e a pessoa vai lá e convence e ela casa, né? Então, aquilo não vai mudar, gente. É a índole da pessoa. A pessoa, ela agrediu, ela é mau caráter mesmo. Ela não agrediu porque ela tá nervosa por algum motivo. Ela é da índole, ela é mau caráter. Inclusive, justificar a agressão já é um sinal, né? Do tipo, porque o abusador, ele justifica, mas eu fiz isso porque você também teve esse comportamento. Então, o ato de justificar já é um sinal de que algo não tá legal. Não tem que pensar, não. Então, presta mais atenção aos detalhes. Você vai achar alguém próximo de você que não vai te julgar, igual que ele achou. Mas presta atenção, começa a ler mais sobre o assunto, começa a assistir vídeos. Vai atrás, tá? Alguma coisa vai mudar aí, né? E coisas básicas, Nicolas. Uma atividade física, uma saída com alguém, retornar uma atividade que antes você gostava e hoje você não faz mais. Sabe, alimentar a espiritualidade. Eu não tô falando de religião aqui. Tô falando de espiritualidade, conexão com as suas crenças, com seus valores. Enfim, gestos pequenos que vão ajudando a pessoa nessa retomada da individualidade. Isso mesmo. Presta mais atenção em você, que é o que precisa, tá? Querielle, foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito boa a nossa conversa. Pensem no que eu falei. Eu aguardo vocês no próximo programa.